Pedro foi o primeiro papa, não? Ele existiu de fato? Colocando como papa, como representante da Constituição de um grupo de pessoas denominadas cristãos, sim. Você poderia, papa, papai, né? Agora, como instituição é diferente. Como instituição é diferente. Onde as pessoas se baseiam que Pedro foi o primeiro papa? Em cima de uma referência bíblica que Jesus fala. E é até complicada essa referência. Eu falei sobre isso ontem, na minha aula de ontem, né? Que aí Jesus chega assim e pergunta assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? O filho do homem. É outro problema que surge. Aí o pessoal, os discípulos de Jesus, uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, outros profetas. Aí Jesus, e vós, meus apóstolos, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, Simão, Barjonas, não fosse carne e sangue quem te revelaste, mas meu Pai quem está no céu quem te revelou. E te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é com base nesse versículo que os católicos dizem que ali origina-se Pedro como o primeiro papa. Porque Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre a minha pessoa, sobre eu, Jesus, você vai edificar a igreja. Sobre esse versículo, né? É uma interpretação. É uma interpretação que as pessoas têm. Pois bem, você colocar que Pedro foi o primeiro pai, o primeiro responsável, não há problema algum a respeito disso. É que aí surge a dinastia, né? Aí Pedro morre, aí não dá pra você saber se é Anacleto ou é Lino que sucede o apóstolo Pedro, na sucessão apostólica. Porque você tem Anacleto, você tem Lino, você tem Clemente também, então não dá pra saber quem sucedeu, na verdade, historicamente, comprovadamente, sucedeu o apóstolo Pedro. Porque quando você fala de sucessão apostólica, nós temos um problema grave aí. Quando você fala de sucessão apostólica, você tem que generalizar. Quem sucedeu quem? Exemplo. Você tem quem sucedeu Judas Iscariote. Quem foi? Matias. Tá na Bíblia isso. Então morre Judas Iscariote e os próprios apóstolos vão lá eleger alguém no lugar de Judas, para concluir o grupo dos 12 ali. Aí você tem Matias. Sempre tinham que ter 12 ali. Se você vai falar de sucessão apostólica, você tem que ter. Aí você tem quem sucedeu Judas Iscariote. Quem sucedeu Pedro? Não sei. Quem sucedeu Tiago? Não sei. Aí você não tem. Quem sucedeu Bartolomeu, Tomé? Não tem. Então tem que tomar cuidado em querer pegar a exclusividade. Só Pedro. Por causa dessa fala. Entende? Porque se todos forem escolhidos, todos tinham exclusividade. Tanto que depois indagar, mestre, coloque os meus filhos aqui, lá no reino lá. Aí, opa, não compete a mim trazer exclusividade. Jesus trouxe de vários discípulos e escolheu apenas 12. Mas por que 12? Aí entra a questão também da construção do narrador narrativa.